Grandes nomes da história. Leonardo da Vinci. Leonardo nasceu em 15 de abril de 1452, na terceira hora da noite, de um sábado, no vilarejo de Anciano, na comunidade italiana de Vinci, na Toscana, situada no vale do rio Arno, dentro do território dominado à época por Florença. Era filho ilegítimo de Piero da Vinci, um tabelião respeitado, e Caterina Lippi, uma camponesa. Ele não carregava um sobrenome no sentido moderno. Da Vinci simplesmente indicava sua cidade natal. Desde cedo, Leonardo demonstrava grande curiosidade pelo mundo. Sem ser preso às normas rígidas de uma formação clássica, ele aprendeu tudo observando a natureza, testando teorias e questionando o que era tido como verdade. A madrasta de Leonardo, Albiera, e sua avó, Lucia, desempenharam papéis importantes em sua formação inicial. Quando tinha entre 12 e 14 anos, Leonardo foi levado por seu pai para Florença, uma cidade vibrante e influente no Renascimento. Florença vivia sob a liderança da família Médici. Era um centro de comércio de tecidos e de valorização das artes e inovações tecnológicas. Leonardo começou a trabalhar como aprendiz na oficina de escultura e pintura de Andrea del Verrocchio, um dos artistas mais renomados de Florença. Foi lá que sua genialidade artística começou a brilhar. Ali, Leonardo desenvolveu suas habilidades artísticas e científicas, aprendendo técnicas de pintura, escultura e até mesmo engenharia. Foi durante este período que ele conheceu outros futuros mestres, como Sandro Botticelli e Perugino. Em 1476, as autoridades de Florença receberam uma denúncia sobre 4 homens que tinham solicitado os serviços de um rapaz, conhecido como Jacopo Saltarelli, que trabalhava como garoto de programa. Um desses homens era Leonardo. Na Europa desta época, a homossexualidade era vista como um crime. Embora a acusação tenha sido feita anonimamente, sem provas concretas, e o caso tenha sido arquivado, o processo durou um longo tempo, no qual Leonardo ficou afastado das artes. A nota biográfica mais explícita em relação à vida íntima de Leonardo é um registro de um tribunal florentino, que descreve esta acusação anônima feita contra Leonardo e outros 3 acusados, quando ainda se encontrava na oficina de Verrocchio. A controvérsia sobre a sexualidade de Leonardo da Vinci parte das informações sobre as relações pessoais de Leonardo, provenientes de registros históricos e dos escritos dos seus muitos biógrafos, cuja disposição para discutir os aspectos relacionados com a orientação sexual do artista variou com os costumes da época em que viveram. De qualquer forma, após esse período, Leonardo foi inocentado destas acusações e voltou a trabalhar mais determinado do que nunca. No ateliê, Leonardo aprendeu técnicas de pintura e escultura e começou a explorar áreas científicas e técnicas, como geometria, mecânica e engenharia. Foi também neste período que colaborou na realização do projeto notável da Esfera da Catedral de Florença. Com apenas 20 anos, em 1472, Leonardo se tornou oficialmente um mestre em pintura. Continuou no ateliê de Verrocchio, ajudando em trabalhos e criando suas próprias obras. Nota importante: as imagens mostradas neste vídeo são meramente ilustrativas e não correspondem a obras originais de Leonardo da Vinci. Seu primeiro desenho registrado foi A Paisagem do Rio Arno, de 1473, que destaca sua precisão científica e elementos imaginativos, antecipando suas futuras criações. Em 1477, Leonardo abriu seu próprio ateliê em Florença, mas teve pouco sucesso comercial. Em 1482, aos 30 anos, integrou uma missão diplomática organizada pelos Médici, levando uma lira de braço, instrumento semelhante ao violão, para o então Duque de Milão. Essa viagem representou uma oportunidade crucial para sua carreira. Em uma carta ao Duque de Milão, Leonardo ofereceu seus serviços como engenheiro, destacando alguns projetos que havia feito, envolvendo armas e mecanismos de defesa. Em Milão, Leonardo trabalhou em projetos e inventou conceitos que hoje são reconhecidos no mundo todo,
como o primeiro tanque de guerra e a precursora das metralhadoras. Seus cadernos, iniciados após sua mudança para Milão, documentavam sistematicamente suas observações, estudos e projetos, resultando em milhares de páginas que ainda existem até hoje. Em 1490, aos 38 anos, Leonardo desenhou O Homem Vitruviano, um marco na relação entre arte, ciência e filosofia. Este desenho representa uma figura humana com proporções perfeitas, inscrita dentro de um círculo e um quadrado. Baseado nas teorias do arquiteto romano Vitruvius, este trabalho é um testemunho da fusão de arte e ciência em sua obra. Entre 1495 e 1498, pintou a famosa Última Ceia, encomendada pelo Duque de Milão, Ludovico Sforza. Trata-se não de um quadro, mas de uma pintura feita diretamente na parede do refeitório de um mosteiro. A Última Ceia retrata um evento bíblico bastante conhecido. Foi pintada e retratada também por vários outros artistas ao longo da história. A versão de Leonardo é talvez a mais famosa delas. Leonardo dedicou décadas de sua vida à observação da natureza, notando detalhes impressionantes nos movimentos de pássaros e insetos. Projetou diversos dispositivos baseados no voo dos pássaros, como asas acionadas por pedais e alavancas, representando um marco no estudo do voo e da gravidade. Seus estudos e invenções anteciparam muitas das descobertas modernas. Em 1498, ele projetou e testou uma máquina voadora, antecipando a ideia da invenção do avião por séculos. Seus estudos sobre o voo dos pássaros foram fundamentais para estas inovações. Leonardo também mantinha uma relação estreita com o matemático Luca Pacioli, com quem colaborou em vários projetos, incluindo o famoso tratado de Divina Proporzione. Após atritos com o Duque de Milão e a invasão francesa, Leonardo deixou Milão e passou por Veneza antes de retornar a Florença. Nos anos seguintes, dedicou-se ao estudo da anatomia. Passava noites inteiras em hospitais, dissecando corpos para entender melhor a anatomia humana. Seus desenhos detalhados de embriões, olhos, músculos e tecidos são impressionantes e ainda hoje são estudados por anatomistas do mundo todo. Entre 1503 e 1519, pintou uma das obras mais famosas de todo o mundo, a Mona Lisa. O tamanho original do quadro da Mona Lisa é de exatamente 77 centímetros de altura por 53 de largura. Por ser um quadro muito famoso, talvez a maioria das pessoas imagine que ele é gigante, quando na verdade ele tem aproximadamente o tamanho de 4 folhas de papel padrão A4. Francesco del Giocondo encomendou um retrato de sua esposa, chamada Lisa. E é daí que vêm os vários nomes do quadro como Gioconda, ou Lisa del Giocondo, que significa Senhora Lisa, esposa de Giocondo, ou, como nós conhecemos, simplesmente Mona Lisa. A técnica de luz e formas geométricas deste quadro cria a ilusão de um sorriso que muda dependendo do ângulo de visão. Se você olha diretamente para o rosto da Mona Lisa, o sorriso está ali. Mas esse sorriso é tão discreto que se você tira o olho dele e começa a ver outras partes da tela, ele vira um detalhe que seu olho não enxerga mais. É praticamente uma ilusão de ótica. Parece mágica. Leonardo era ambidestro e escrevia de maneira espelhada. A explicação para isso é porque se escrevesse da esquerda para a direita, seu punho ia passar em cima da tinta e borrar todo o papel. Alguns historiadores dizem que em determinado momento de sua vida, com a idade um pouco mais avançada, ele teve um problema na mão direita, que possivelmente teria sido causado por uma queda, onde ele teria machucado os nervos da sua mão. Existem alguns desenhos que mostram Leonardo no final da sua vida com essa condição. Como ele era ambidestro, continuou desenhando e escrevendo normalmente com a outra mão. Também era conhecido por ser excêntrico. Vestia-se de forma elaborada, com roupas coloridas, e mantinha amizades com pessoas de todos os círculos sociais, além de ser ativista pelos direitos dos animais e frequentemente comprar pássaros em gaiolas apenas para libertá-los.
Algumas pessoas acreditam que ele também era vegetariano. Nos últimos anos de sua vida, Leonardo se mudou para a França, convidado pelo rei Francisco I. Ele viveu em Clou, perto do Castelo Real de Amboise, onde continuou a trabalhar em seus projetos e estudos. Embora sua saúde estivesse declinando, sua mente permaneceu aguçada e curiosa até o fim. Leonardo da Vinci morreu em 2 de maio de 1519, aos 67 anos, provavelmente devido a um derrame cerebral. Seu corpo foi sepultado na igreja de Saint-Florentin, em Amboise, porém, seus restos mortais foram perdidos durante a Revolução Francesa e nunca mais encontrados. Em sua homenagem e a sua contribuição para as artes e para a ciência, a data de seu nascimento, 15 de abril, foi instituída como o Dia Mundial da Arte pela Associação Internacional de Arte. Leonardo da Vinci é considerado um dos maiores gênios da história da humanidade. Com sua combinação de arte, ciência e curiosidade, ele contribuiu para diversos avanços tecnológicos que podem ser encontrados até hoje. Definitivamente, um visionário muito além de seu tempo.